O Titanic, um dos navios mais famosos da história, afundou na madrugada de 15 de abril de 1912, após colidir com um iceberg em sua viagem inaugural. O desastre tirou a vida de mais de 1.500 pessoas e deixou uma marca profunda na história marítima, mas também trouxe à tona questões sociais que continuam sendo relevantes até hoje. Este vídeo não é apenas sobre o naufrágio do Titanic, mas sobre como essa tragédia revelou desigualdades sociais profundamente enraizadas na sociedade da época. Para entendermos o contexto do Titanic, precisamos lembrar que ele era muito mais do que apenas um navio. O Titanic era um símbolo do progresso tecnológico e do poderio econômico do início do século XX. Ele foi construído pela empresa Harland and Wolff, em Belfast, na Irlanda, sob encomenda da White Star Line. O navio foi projetado para ser o maior, mais luxuoso e, em teoria, o mais seguro transatlântico do mundo. Quando falamos do Titanic, é importante destacar que ele não era apenas um meio de transporte. Ele era uma manifestação física de um mundo dividido por classes sociais. O navio foi projetado para acomodar passageiros de 3 diferentes classes, e a primeira classe, composta pela elite econômica, a segunda classe, formada por profissionais da classe média, e a terceira classe, conhecida como classe dos imigrantes, que era composta em sua maioria por pessoas que estavam deixando a Europa em busca de uma vida melhor nas Américas. Na primeira classe, os passageiros desfrutavam de um luxo inacreditável. Havia restaurantes sofisticados, salões de baile, uma piscina coberta, academias de ginástica e até banhos turcos. Os quartos eram amplos, decorados com móveis luxuosos e ofereciam um nível de conforto inigualável para a época. Entre os passageiros da primeira classe estavam nomes conhecidos da elite financeira e industrial, como John Jacob Astor IV e Benjamin Guggenheim. Por outro lado, na terceira classe, a realidade era completamente diferente. Os passageiros dessa classe eram alojados em compartimentos simples e compartilhados. O acesso a áreas do navio era limitado e as opções de alimentação eram básicas. Ainda assim, para muitos, viajar no Titanic representava uma oportunidade, uma esperança de uma nova vida em um novo continente. Quando o Titanic deixou Southampton, na Inglaterra, em 10 de abril de 1912, ele estava carregado com mais de 2.200 passageiros e tripulantes. Seu destino final era Nova York, nos Estados Unidos. O navio fez paradas em Cherbourg, na França, e Queenstown, na Irlanda, antes de seguir para o Atlântico. A bordo, havia uma atmosfera de confiança. Muitos acreditavam que o Titanic era inafundável, uma crença alimentada pela própria publicidade da empresa que o construiu. O impacto com o iceberg ocorreu na noite de 14 de abril de 1912. O navio estava navegando em alta velocidade, apesar de múltiplos avisos de gelo no caminho. A colisão abriu buracos no casco do Titanic, comprometendo vários compartimentos estanques. Embora o navio tivesse sido projetado para suportar danos em até 4 compartimentos, o impacto danificou 6, selando seu destino. Enquanto a água inundava o navio, começou a corrida para salvar vidas. E é aqui que as desigualdades sociais se tornaram tragicamente evidentes. O Titanic tinha a bordo pouco mais de 20 botes salva-vidas, uma quantidade insuficiente para acomodar todos os passageiros e tripulantes. Esses botes poderiam salvar, no máximo, cerca de 1.200 pessoas, enquanto havia mais de 2.200 pessoas a bordo. As regras de embarque nos botes seguiam o princípio de mulheres e crianças primeiro. No entanto, a aplicação dessa regra variou muito dependendo da localização no navio e da classe dos passageiros. Os passageiros da primeira classe tiveram muito mais acesso aos botes salva-vidas. Eles estavam localizados mais próximos dos botes, recebiam informações e instruções mais rapidamente, em muitos casos, eram ajudados pela tripulação.
A taxa de sobrevivência na primeira classe foi de cerca de 62%. Já na terceira classe, a realidade foi sombria. Muitos passageiros foram deixados sem instruções claras e tiveram dificuldade de acesso ao convés superior, onde estavam os botes salva-vidas. Além disso, havia barreiras físicas que separavam a terceira classe das áreas destinadas às classes superiores. Isso significou que muitas pessoas da terceira classe ficaram presas nos andares inferiores, sem tempo ou meios para escapar. A taxa de sobrevivência na terceira classe foi de apenas cerca de 25%, evidenciando o impacto brutal das desigualdades sociais durante a tragédia. Enquanto o Titanic afundava, algumas histórias individuais ganharam destaque. Benjamin Guggenheim, por exemplo, famoso industrialista da primeira classe, escolheu se vestir com sua melhor roupa e permanecer no salão principal, dizendo que estava pronto para morrer como um cavalheiro. Por outro lado, relatos de heroísmo e desespero entre os passageiros da terceira classe revelam o quanto a tragédia foi marcada por contrastes humanos e sociais. Os botes salva-vidas, que poderiam ter salvado mais pessoas, muitas vezes partiram com menos da metade de sua capacidade. Em alguns casos, o medo de tumultos e a falta de treinamento da tripulação contribuíram para essa situação. Quando o Titanic finalmente desapareceu sob as águas do Atlântico Norte, às 2h20 da madrugada, mais de 1.500 pessoas ainda estavam a bordo. Ao longo dos anos, o naufrágio do Titanic foi investigado de várias formas. As investigações realizadas logo após o desastre apontaram para falhas na construção e operação do navio, mas também trouxeram à tona as questões sociais que marcaram o desastre. Como um navio projetado para ser uma maravilha da engenharia pode ter fracassado de forma tão catastrófica no momento em que mais importava? Os sobreviventes do Titanic chegaram aos Estados Unidos a bordo do Carpathia, um navio que respondeu ao pedido de socorro. Quando as histórias dos sobreviventes começaram a emergir, ficou claro que o naufrágio do Titanic não era apenas uma tragédia marítima. Era também uma tragédia social, que evidenciou as desigualdades de um mundo dividido por classes. O naufrágio do Titanic teve repercussões muito além do desastre em si. Ele expôs falhas estruturais no design de segurança marítima e na administração de crises, além de escancarar as desigualdades sociais da época. Esses fatores, juntos, provocaram mudanças significativas em regulamentações, práticas e atitudes globais. Após o desastre, uma das principais questões levantadas foi a falta de botes salva-vidas suficientes. O Titanic foi projetado para ser um navio de luxo, e a presença de botes em número limitado foi uma decisão baseada tanto em estética quanto em supostas improbabilidades de acidentes graves. A legislação da época não exigia botes suficientes para todos os passageiros e tripulantes. O naufrágio, no entanto, revelou a gravidade dessa negligência. Como resposta, a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar foi criada em 1914, estabelecendo padrões mais rigorosos de segurança, incluindo a obrigatoriedade de botes salva-vidas para todos os ocupantes de um navio. Outro aspecto relevante foi a comunicação por rádio. Durante a viagem, o Titanic recebeu múltiplos avisos sobre a presença de icebergs na rota. Contudo, a tripulação não tratou essas mensagens com a urgência necessária. Além disso, o operador de rádio do Titanic estava sobrecarregado com mensagens pessoais de passageiros da primeira classe, priorizando-as em detrimento de alertas críticos. Após o naufrágio, regulamentações internacionais exigiram que todas as embarcações tivessem operadores de rádio disponíveis 24 horas por dia para garantir uma comunicação eficiente e constante. O impacto social do desastre foi igualmente transformador. A tragédia mostrou que, em situações de emergência, as diferenças de classe poderiam ser literalmente uma questão de vida ou morte. No caso do Titanic,
a probabilidade de sobrevivência era muito maior para um passageiro da primeira classe do que para alguém da terceira classe. Isso gerou debates acalorados na época sobre justiça social, responsabilidades das empresas e o tratamento equitativo das pessoas, independentemente de sua posição econômica. A cobertura midiática do desastre também desempenhou um papel crucial. O naufrágio do Titanic foi um dos primeiros grandes eventos globais a ser amplamente reportado pela mídia. A forma como as histórias foram contadas ajudou a moldar a percepção pública sobre a tragédia. A imprensa destacou tanto o heroísmo de alguns quanto as injustiças sofridas pelos menos privilegiados. Isso ajudou a pressionar por mudanças na forma como as viagens marítimas eram organizadas e administradas. Por outro lado, o Titanic também se tornou um símbolo duradouro de arrogância e excessos humanos. A confiança desmedida na tecnologia e na ideia de que o navio era inafundável refletia uma mentalidade da época que ignorava os riscos e limitações do progresso humano. Essa lição continua a ser relevante, pois muitas vezes, avanços tecnológicos são acompanhados de uma confiança excessiva, sem a devida consideração pelos riscos associados. O legado do Titanic também inclui um interesse contínuo em sua história. Décadas após o naufrágio, expedições foram realizadas para localizar os destroços. Em 1985, uma equipe liderada por Robert Ballard finalmente encontrou os restos do Titanic no fundo do Atlântico, a cerca de 4 quilômetros de profundidade. A descoberta trouxe à tona novas informações sobre o desastre e reacendeu o interesse público. Além disso, o Titanic se tornou um tema central na cultura popular. Livros, filmes e documentários sobre o naufrágio têm sido produzidos ao longo dos anos, perpetuando a memória da tragédia. O filme de 1997, dirigido por James Cameron, por exemplo, foi um marco cultural que apresentou o desastre a uma nova geração e colocou a questão das desigualdades sociais novamente em destaque. As histórias individuais dos passageiros e tripulantes também continuam a inspirar reflexões. Cada pessoa a bordo do Titanic tinha seus próprios sonhos, medos e motivações. Entre os sobreviventes, muitos carregaram consigo traumas e memórias dolorosas. Para aqueles que perderam entes queridos, a tragédia foi uma ferida aberta que nunca cicatrizou completamente. Ao mesmo tempo, o Titanic se tornou um lembrete da importância de aprender com os erros do passado. O desastre mostrou que confiar cegamente em tecnologia, negligenciar medidas de segurança e ignorar as desigualdades sociais pode levar a consequências devastadoras. Ele também destacou a necessidade de solidariedade e cooperação em tempos de crise, valores que continuam a ser essenciais em nosso mundo. Enquanto encerramos esta reflexão, quero convidar você a pensar sobre o que essa história nos ensina hoje. Ainda vivemos em um mundo onde as desigualdades sociais são uma realidade. Como podemos garantir que eventos trágicos não sejam agravados por essas desigualdades? Que lições podemos aplicar em nossas vidas e em nossa sociedade a partir do que aconteceu com o Titanic? Se você chegou até aqui, aproveite para deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com amigos e familiares. É através do diálogo e da disseminação de informações que podemos aprender mais sobre a história e usá-la como ferramenta para um futuro mais justo. O Titanic não é apenas um navio que naufragou. Ele é um símbolo de muitas coisas: progresso, tragédia, desigualdade, acima de tudo, a complexidade da condição humana. Que possamos continuar aprendendo com essa história e mantendo vivas as lições que ela nos oferece.